Empreendendo e aprendendo. Conhecimento prático para transformar negócios. Muito bem, esse é o seu programa Boa Noite Cidade, Empreendendo e Aprendendo. Estamos aqui hoje com Kelvin Gomes. Boa noite, Kelvin, seja bem-vindo. Boa noite, Márcio. Vamos lá então. Obrigado, Sharon. Ali. Boa noite, Sharon. Boa noite, Tira o Márcio. pé de cima do fio, rapaz, que daí não veio o áudio. Boa noite aos rádios ouvintes da Rádio Som Maior. Rádio Som Maior não, né? Rádio Cidade em Dia, né? Eu Daí te demito, viajei. hein? Eu te Aí demito. eu viajei, né? Da Rádio Cidade em Dia. É só a Rádio Cidade em Dia que dá essa oportunidade de estar aqui Exatamente. toda segunda. Eu vou te demitir. Não me demite não, né? Que eu vou trazer bastante gente ainda. Me desculpa aí, ô chefe, né? Pelo amor de Deus. É um prazer estar aqui de novo, nessa quarta-feira à noite, né? Com o programa que dá mais audiência para essa rádio, e a gente tem só a agradecer a quem está nos ouvindo e aí a audiência. A gente trouxe umas meninas aí para entrevistar e vai ser bem bacana o finalzinho do programa aí. Você conhecia o Flecha Negra, não? Não é do meu tempo, né? É, mas ouviu falar. Eu sou de 2000 pra cá. Ah, mas com certeza você já ouviu falar. Patati, vagamente sim. Ô, Gabriel, boa noite. Boa noite, Você Márcio. ouviu falar do Flecha Negra? Ouvi, lá da minha terra. Distrito de Rumaina? Derrubava os touros. Oh. Muito bem. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Márcio. Estamos de volta. Muito bem. E aí nós temos nossas convidadas de hoje, né? Olha só, já cheguei, é a primeira vez que eu ganho um brinde. É verdade. E eu nem vou usar, eu vou guardar. Né? Queremos aí cumprimentar a Tânia e a Juliana. É isso? Tânia, boa noite. Boa noite. Chega mais pertinho mais pertinho do microfone ali, muito bem. A Tânia, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Seja Obrigada bem-vinda. Pelo convite. Eu sei que foi corrido, foi você que deixou o filho na praia e... Fiz uma manobra aí, não podemos perder a oportunidade. Claro, muito obrigado, viu, Tânia, por aí aceitar o convite do nosso programa através do Kelvin e do Gabriel, né, porque o nosso intuito aqui sempre é trazer muita informação de conteúdo para o nosso ouvinte que está em casa, realmente, vale a pena ouvir o programa, vale a pena escutar as pessoas que estão lá, porque a gente aprende sempre alguma coisa, né? E a Juliana também, seja bem-vinda. Quem trouxe a caneta, a Juliana ou a Tânia? Boa noite, obrigada. Eu trouxe do escritório. Então tá. Juliana, seja bem-vinda, viu? Obrigada. Tudo bem? Tudo certo. Foi corrido para estar aqui hoje também? Foi um pouco corrido. Muito Desmarquei bem. compromisso. Olha Só como é o nosso programa Boa Noite Cidade, os nossos convidados tendo que desmarcar compromissos para estar aqui, né, Aí tem Kelvin? que fazer bonito agora, né? Então, Kelvin, é com vocês, queridos. Vamos lá. É isso aí, Márcio. A gente trouxe a Tânia e a Juliana, que elas são do Criciúma Business Center, e eu tive o prazer de trabalhar com elas um tempo, prestar um serviço para elas, e eu conheci um pouquinho da empresa. A gente falou semana passada, Márcio, sobre alguns segmentos que são tendências aí de alguns anos e que 2020 pode aí explodir cada vez mais. E um desses segmentos foi o cowork, né? E puxando esse gancho, a gente trouxe a Tânia e a Juliana porque elas têm uma empresa de escritório virtual que coincide com o cowork também. Elas vão estar falando um pouquinho sobre a empresa delas, sobre esse segmento aí que tem muito mais a crescer. Muito bem, nós já falamos 2 vezes aqui no programa sobre esse escritório compartilhado, que é o coworking, né? Quem está em casa, o Gabriel, explica rapidinho, com poucas palavras, porque você deu o microfone e não para de falar, né? Então, para quem está em casa agora, explica certinho o que é o coworking, né? Mas o que é isso, Márcio? Esse nome em inglês eu nunca ouvi, eu já ouvi, mas não sei o que é. Eu não vou me estender tanto hoje, né? Vou dar espaço para os meninos falarem mais, mas teoricamente é um trabalho coletivo. É um espaço onde as pessoas podem trabalhar juntas, né? E varia muito. Eu hoje trabalho num coworking. Tem uma empresa que é uma organização que trabalha com publicidade, mas vários CNPJs, né? Inclusive eu tenho um CNPJ, a gente se junta cada um com a sua competência e transforma aquilo num negócio. Mas tem outros modelos de negócios, que é um espaço onde pessoas com funções distintas ou negócios distintos também se unem, né? E trabalham no mesmo ambiente. Muito bem. Trabalhar É isso junto. aí. Né? É isso aí, bem assim. Então, trabalha junto, né? Um trabalho compartilhado, né? Basicamente. Numa sala grande, exatamente. Explica certinho ali detalhadamente. Então, eu não quero me estender porque eu vou deixar para as meninas. Então tá, claro, mas elas são especialistas aqui. Muito bem, né? então é com vocês. Mas antes de começar, eu queria falar um pouquinho com a Tânia e ela falasse aí para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, quem é a Tânia.
Bom, eu sou Tânia Maria, eu sou graduada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Contabilidade Gerencial. Atuei durante alguns anos nessa área, né, parte financeira, parte contábil. E em 2008, junto com o meu sócio, José Resch, nós resolvemos montar em Criciúma um escritório virtual, um escritório compartilhado. Né? A gente soube através de pesquisas na internet, da existência desse modelo de negócio no Brasil. E a gente foi pesquisar se realmente existia já algum aqui na região, em Criciúma ou no sul de Santa Catarina. Até porque assim, eu, como contadora, eu tive acesso, fiz todas as pesquisas na junta comercial, na prefeitura, e a gente queria alguma coisa que fosse realmente inovadora, né? Algo que chamasse atenção e que fosse diferente. E, assim, quando eu vi, não existia mesmo. Em 2008, aqui em Criciúma, não existia nenhum escritório virtual. Né? 2008? 2008, naquela época, o termo coworking não era muito divulgado. Até porque, assim, originalmente, os escritórios virtuais, eles são mais antigos. Eles surgiram, né, no mundo a partir da Segunda Guerra Mundial, Europa e Estados Unidos, para tentar reestruturar as empresas destruídas pela guerra. Vieram para o Brasil nos anos 90. Então, na década de 90, começaram a surgir os primeiros escritórios virtuais aqui no Brasil, começando nos grandes centros, né? Os coworkings, eles começaram a surgir no Brasil em 2005, um pouco depois, porque eles tinham eles eram diferentes. Eu posso... Então, já é uma das nossas perguntas aqui, eu queria que tu explicasse de forma que o nosso ouvinte possa entender, de forma um pouco mais simples, qual é a diferença do escritório virtual, do coworking, por que às vezes o pessoal confunde muito. Porque assim, porque a confusão, na verdade, é que hoje em dia, a gente não consegue mais encontrar a diferença, porque os dois ramos oferecem os mesmos serviços. Mas antigamente, né, quando surgiram, não eram assim. O que era o escritório virtual? Por que virtual? Porque os donos de empresas, os profissionais, eles não precisavam estar o tempo todo naquele escritório. Mas eles tinham um escritório. Né? E confundia muito com internet virtual, então, um escritório na internet, nada a ver. É um escritório montado, estruturado, né, que a pessoa aluga, ele tem os móveis, ele tem os equipamentos, ele tem inclusive o atendimento de secretária, ele tem atendimento telefônico, ele tem internet. É um escritório que está totalmente montado e a pessoa utiliza quando ela tem necessidade. Essa necessidade pode ser uma hora eventual para uma reunião, pode ser toda semana, utilizar para atender a clientes, ou pode ser fixo, todos os dias, né? Depende de várias situações. E o que era, então, o coworking? Né? O escritório virtual era essa parte de utilização de salas, de utilização de endereço. O coworking surgiu um pouco depois, em que os vários profissionais se reuniam, realmente, para trabalhar em conjunto, só que não havia uma divisão de salas. Era uma sala ampla, onde todos trabalhavam juntos e faziam networking e utilizavam aquela estrutura. Com o passar do tempo, foi vendo, né, tanto o coworking foi vendo a necessidade de ter salas exclusivas, salas separadas, como os escritórios virtuais foram vendo a necessidade de também oferecerem algumas salas para esses ambientes compartilhados, como o coworking, que foi o nosso caso. Nós começamos como escritório virtual, né, tínhamos salas individuais e serviço de atendimento telefônico e endereço fiscal. E depois de um tempo, nós montamos nossa sala de espaço coworking. E os coworkings, então, começaram a também oferecer endereço fiscal e salas individuais. Por isso que eu digo que hoje não se vê mais diferença. Né? Tanto o escritório virtual como o coworking oferecem os mesmos serviços, basicamente. Posso fazer uma pergunta? Pô, que aula que a gente está tendo, né? E tu, Juliana, como é que tu descobriu essa história do coworking? Eu comecei a trabalhar ali com um estágio do ensino médio. Na verdade, foi uma vaga... Tu fez o que no ensino médio? Eu fazia técnico em edificações. Nada a ver. Eu não gostava, eu fiz só porque não tinha... É bom, né? Eu tenho um técnico também. Aí surgiu essa vaga e quando eu fui, eu não conhecia. Eu não sabia nem do que se tratava, né? Não tinha nem ideia. Daí, a entrevista foi com a Tânia. Ela me explicou, mais ou menos. Eu tinha 17, né? Tinha 17 anos quando eu comecei. Aí, como o escritório estava no início, para mim foi um pouco mais fácil eu me engajar com o negócio, porque daí eu fui crescendo junto, né? Não eram tantos clientes. Aí foi assim que eu conheci, foi através do estágio, aí foi o tempo passando, até que passaram-se quase 7 anos. Nossa. Estamos aí. A tua companheira de trabalho mais antiga ali.
braço direito, Imagina. evoluindo, sugerindo o que o cliente está precisando. Tânia, acho que o cliente precisa disso, vamos mexer aqui, vamos fazer isso. Ah, estamos tendo necessidade de outro tipo de sala, vamos mexer nas salas. Eu só quero fazer uma interferência. A Juliana entrou com que idade na empresa? 17. 17 anos. E a Tânia deu essa oportunidade. Sim. É isso? Isso. Deu a oportunidade para ela. Isso. Aí a gente vive hoje num mundo onde a gente tem muita dificuldade de profissionais, né? E aí, como é que tu acertou a Juliana? Como que eu acertei? Nossa, foi um achado, né? Quando ela fez a entrevista lá, assim, eu já vi que era uma menina que tinha vindo, assim, Nasceu pra aquilo. pra crescer com a gente. Que legal. Eu não sei, mas eu senti aquilo na entrevista e a gente ela fez o estágio, depois já foi convidada para ficar. E aí, no fim, ela acabou fazendo, então, a faculdade também numa área, né, direcionada para o atendimento, de secretariado executivo. E foi ficando cada vez mais inserida no nosso conceito de trabalho, no nosso escritório. Ô, Tânia, deixa eu te fazer uma pergunta que até tá fora aqui. Lá há 10 anos atrás, o que vocês pensaram, qual foi a ideia? Eu vou montar um escritório virtual. Por que surgiu essa ideia e quais foram os desafios? Porque montar uma empresa não é fácil, né? E eu acredito que vocês foram pioneiros aqui na região, Sim. né? Qual foi esse desafio e por que surgiu essa ideia? A ideia surgiu por uma insatisfação pessoal. Eu não estava satisfeita trabalhando, né, só com contabilidade. Assim, eu achava, claro, admiro os profissionais, eu trabalhei muito como contadora, mas eu me sentia um pouco insatisfeita porque eu queria algo diferente. Eu queria algo que fizesse a diferença, que favorecesse, né, várias pessoas. E eu conversando, na época não era nem ainda pelo WhatsApp, eu não lembro mais. MSN ainda. Conversando com uma pessoa lá do Nordeste, ela comentou comigo que ela estava trabalhando num escritório virtual. E eu perguntei o que é isso. Eu nunca ouvi falar. Fica no MSN o dia inteiro? O que é escritório virtual? Ela disse, não, escritório virtual é um escritório montado, né? Tem os móveis, tem a estrutura, tem atendimento e as pessoas utilizam quando precisam. Assim, nossa, que coisa legal. Que inovador. Que inovação é o que eu estou procurando. E aí eu fui pesquisando. Entrei em contato com... Até hoje nós somos associados na ANSEV, que é a Associação Nacional de Coworkings e Escritórios Virtuais, que regulamenta, que inseriu a nossa atividade no Código de Atividade do IBGE, na lista de serviços do ISS, né? Então, uma organização mesmo que congrega os escritórios virtuais, né, no Brasil inteiro. E entrei em contato com eles, peguei informações, eles me mandaram muitas informações dos escritórios que existiam no Brasil e comecei a conversar com donos de escritórios em outras cidades. Então, eu conheci em Joinville, né, que foi assim quem eu me baseei assim para fazer montar a estrutura aqui em Criciúma, a Ruth, que era do JBC lá de Joinville, e conversei muito com ela foi me explicando como é que era a estrutura. E assim, vamos montar. Só que, claro, a gente começou muito pequeno, né? Eu trabalhava como uma contabilidade, então assim, vamos começar com um serviço de atendimento e uma sala de reuniões. Era o que a gente tinha. Montamos aquela sala de reuniões e começamos a divulgar e começamos a oferecer, tanto que foi assim, em 1º de dezembro de 2008, foi mesmo que a gente registrou, né, a empresa, que foi para contrato social, para junta comercial e tal, né. E o que aconteceu? As pessoas, na época a gente conseguiu entrevistas também, em jornais, em rádios, porque era uma inovação na cidade de Criciúma, e com aquilo a gente começou a receber ligações, mas a nossa localização não era o ideal. Então, tivemos que ir em busca de um outro local. Aí recebemos convite de uma associação aqui de Criciúma, para que montássemos uma sala junto com essa associação. A gente foi em 2009, ficamos durante um ano nesse local, nós investimos, montamos algumas salinhas para atendimento. Depois de um ano eles precisaram do espaço e a gente foi em busca de um outro local. E aí é onde nós estamos até hoje, né? De 2010 para cá a gente está ali no edifício Partenon e ali a gente foi, né, adquirindo mais salas e à medida que os clientes vão necessitando a gente vai ampliando, vai mudando. Essa sala não serve mais desse jeito, a gente muda. Ajustando sempre. Sempre. Esse tipo de negócio a gente não pode parar nunca, porque vão surgindo novas necessidades dos clientes, né? A gente tem clientes, né, dos mais variados ramos, tanto empresas
que utilizam para fazer algum treinamento, para fazer alguma reunião, empresas que vêm de fora, né, que não tem uma sede aqui, então utilizam para fazer uma reunião com o cliente, como aqueles profissionais recém-formados, né, a gente tem bastante clientes da área de terapia, de psicologia, recém-formados, saiu da faculdade, tem um paciente para atender. Onde é que eu vou atender? Como é que eu vou alugar uma sala? Como é que eu vou ter uma secretária para me atender meu cliente, né? Então, utiliza, às vezes paga 1 horinha por semana para ir lá utilizar o nosso escritório. Outros precisam só do endereço, né? Assim, prestador de serviço, né? Eu vou trabalhar, o meu trabalho eu faço direto no meu cliente, eu não preciso necessariamente ter uma sala o tempo todo, mas precisa ter o registro do alvará, precisa ter um local, né, para o CNPJ estar registrado, para receber as correspondências, então utilizam às vezes só o serviço de endereço fiscal. Então, conforme, né, como são vários tipos de clientes, várias necessidades, a gente tem que ir adaptando. Eu ia, na verdade, perguntar agora, que tu falou antes, tinha a questão do atendimento telefone, escrita fiscal. Quais os serviços de hoje que vocês prestam para os clientes? O endereço fiscal, né, para prestadores de serviço. O atendimento telefônico, porque alguns clientes gostam de ter um telefone fixo com atendimento exclusivo, então a gente atende, recebe os recados, né, passa os contatos para os clientes. A locação de salas, a gente loca salas por hora, por período, por planos mensais ou de forma fixa integral, né? São essas as nossas formas de locação. E agora a gente também está concluindo os nossos processos, a gente vai oferecer também o certificado digital no escritório. Bem interessante. Eu queria fazer uma pergunta aqui, como a gente estava conversando ali fora, o nosso objetivo do quadro aqui é falar para quem está começando a empreender ou aquela pessoa que tem pouca noção de um negócio, de empreendedorismo. Eu me formei da faculdade e eu quero abrir um negócio. Eu vou lá falar com a Juliana. O que acontece? Como é que faz? Quais são os passos? Eu preciso ter um CNPJ ou pessoa física, também tem direito a alugar salas com vocês. Queria que a Juliana, se pudesse explicasse para a gente aí como é que seriam esses passos. Então, por exemplo, para locação de sala, pode ser pessoa física, né? A gente libera, é só fazer um cadastro com os documentos, tanto pessoa jurídica. A questão de endereço fiscal, a gente tem a possibilidade de fazer o contrato inicial no CPF, para poder liberar o endereço para essa pessoa dar entrada no CNPJ, fazendo assim a conclusão e alterando esse contrato. Mas sim, pode começar o processo como pessoa física também. É bem interessante, até porque nessa questão ali eu acho que tem bastante dúvida, né? Já chegou para vocês, por exemplo, pessoas que não tinham CNPJ, eu preciso de 1 horinha ali, eu consigo alugar com vocês? Já passaram por isso? Ou tiveram que não prestar esse serviço porque faltava alguma documentação? Acontece com vocês essa questão assim, não? É recorrente o uso de pessoa física porque é liberado. Questão de empresas, geralmente, é mais burocrática a documentação porque a gente precisa do CNPJ da empresa e dos documentos dos sócios administradores para fazer o cadastro, para ficar tudo certinho. E nem sempre são os sócios que vão utilizar a sala, por exemplo. É algum representante, algum funcionário, treinamento. Então, às vezes, acontece assim de a gente não conseguir alguma documentação de um sócio, ficar pendente para cima da hora, mas geralmente é bem tranquilo essa questão porque o pessoal está acostumado, né? Quem tem empresa, quem trabalha já sabe que onde vai tem que levar a documentação, tem que estar tudo completo. Só queria que você explicasse essa questão de endereço fiscal ali para quem está começando, quem é leigo mesmo, como é que funciona essa questão de utilizar o endereço fiscal, depois modificar. Isso. O serviço de endereço fiscal, ele é utilizado, então, por aqueles que vão registrar uma empresa, né? Porque quem vai registrar uma empresa, obrigatoriamente, precisa ter uma sede. Não que não possa, de repente, assim, mas eu não preciso de uma sala, eu vou registrar na minha casa. Existem situações em que está tudo legalizado perante a prefeitura, a BITS da residência e tudo mais, né? Que a pessoa consegue fazer esse registro, mas muitas vezes tem alguma pendência. Ou, por exemplo, a pessoa mora em apartamento, o condomínio não libera que se registre ali uma empresa. Então, nesse caso, ele vai precisar de um local comercial para registrar.
né? Então, a gente cede esse endereço com uma caixa postal específica, né? Cada empresa ela vai ter o nosso endereço, mais uma caixa postal que vai ser liberada pelo nosso sistema após o recebimento dos documentos. O contador vai, então, fazer esse registro, né? Vai pegar os dados para fazer o regime e a empresa fica registrada conosco. Com relação até assim, essa questão de contratos, né? Um escritório virtual, um coworking, ele reduz bastante a burocracia até de uma locação de salas, né? A gente não exige uma multa contratual para quando essa pessoa não quiser mais utilizar o serviço. Ela só precisa nos dar um aviso prévio, né? Um aviso de 30 dias de que está realmente saindo para a gente ajustar os trâmites no sistema. Com relação ao endereço fiscal, que é um pouquinho mais burocrático, porque assim, enquanto a empresa estiver registrada no endereço, ele está utilizando os serviços. Então, assim, caso ele queira, não, eu não quero mais utilizar o endereço do escritório virtual, eu quero transferir, não tem problema, transfere, né, passa a documentação já com o endereço em outro local ou com a baixa da empresa e a gente faz o distrato sem multa, né, tranquilamente. Muito bem. Nós estamos aí para um breve intervalo, né? Mas eu quero avisar você que está em casa, né? Para você entender o que a gente está discutindo, conversando com você. Nós estamos no seu Boa Noite Cidade, na sua rádio Cidade em Dia. Claro, na nossa rádio de todos os dias, das 20 às 22 horas, você não pode perder mais. Chega em casa, toma aquele banho, bota o pijama de bolinha e fica assistindo Boa Noite Cidade. O pijama do nosso querido amigo Gabriel é de Smurfy. Não, eu troquei agora. Ah, trocou? É do ursinho, pô. Mas nesse calor assim... É de pelúcia. Muito bem. Pessoal, aqui é o seu programa Boa Noite Cidade. Estamos levando um papo bem legal aqui com a Tânia, a Juliana, que elas estão falando sobre coworking. A gente tem falado bastante aqui no programa. Eu fui visitar na semana passada, agora vou visitar o Criciúma Business Center. Ó, que chique. Até o nome é chique. Eu visitei e agora está faltando visitar a Tânia e a Juliana, e nós vamos lá porque nós queremos levar você que é empresário, que tem dúvida, que não pode alugar aquela sala, que vai precisar de fiador, que vai pagar IPTU, que vai pagar seguro, que vai pagar um monte de coisa. Vai pagar tudo. E aí a chance para você, pequeno empresário, que tem um sonho de ter o seu próprio negócio, nós estamos ensinando você aqui através do nosso quadro Empreendendo e Aprendendo. Então, não sai daí que a gente volta já já. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia, pela sua audiência. Obrigado você, meu amigo, companheiro, meu parceirão aí de todas as noites. Nosso programa é feito com muita simplicidade, mas muito conteúdo importante. Você sabia que muitas pessoas, o Gabriel e Kelvin, estão dizendo que, poxa vida, que o quadro Empreendendo e Aprendendo tem surtido muito efeito, porque muitas pessoas que estão começando a ouvir o quadro estão aprendendo muito. E esse é o nosso objetivo, né? O principal objetivo, né, Márcio? A gente não se cansa de falar aqui durante todas as semanas que o principal objetivo do quadro é poder ajudar as pessoas, para quem está começando o negócio, para quem já tem um negócio, mas não tem aquele tempo, não tem, às vezes, aquela ajuda sobre uma comunicação bem feita, sobre um pós-venda ou uma venda, sobre uma ação de marketing. A gente está aqui
para ajudar aí no que a gente conhece. Muito bem, é o seu quadro, né? Empreendendo e Aprendendo, no nosso Boa Noite Cidade. Então, estamos falando sobre coworking. O que é isso, Márcio? Isso que é uma palavra que eu não entendo. A gente está ensinando você que tem um sonho, porque a gente sonha em ter o próprio negócio. Talvez você esteja empregado agora e não está contente, e o teu sonho é montar o seu negócio. Mas como é que é o primeiro passo? A gente está ensinando aqui, né? Não se preocupe de repente querer alugar uma grande sala ou atrás de fiador, que é sempre um problema o tal do fiador, né? E aí vem o fiador, e tem imobiliária na cidade que quando você vai entregar a sala, você tem que construir uma nova, né? Porque nunca estão contentes com a reforma que dá. E você sabe qual é a imobiliária que eu estou falando. Então, é um problema sério. Acharem, tu já usou essa imobiliária. Então aqui a gente está trazendo a Tânia e a Juliana do Criciúma Business Center. Olha só que a gente fica até bonito falar esse nome. Tem nome de negócio grande, então. E eu disse que eu quero lá conhecer, porque é uma coisa boa que a gente tem que levar para os nossos ouvintes, né, Tânia? Sim, vamos aguardar sua visita. Vamos lá então. Nós vamos continuar então no segundo bloco, né? O Kelvin disse, Márcio, vamos continuar conversando, o papo tá legal, e o Gabriel também pediu, a gente vai, claro, aceitar e levar para frente esse assunto que está muito importante. E você, ouvinte, pode interagir conosco, tá? Pelo nosso WhatsApp 991564777. Pelas redes sociais, eu quero mandar um abraço pro Paulo Souza, tá ligado aqui? Olha, Onde é que o Paulo vai aparecer? sensacional. O Paulo vai estar aqui na sexta-feira no Papo de Criança, né? O Paulo Diz pra ele vir no nosso quadro aqui. então convide ele. Tô convidando aqui ao vivo. Paulo Souza, Paulo, olha só o convite. Falar sobre o hipermercado Moniari. O Mega. Estrondoso. Ele vai estar falando. Moniari agora eu tô só comendo e pagando, cara. A última vez que o Flávio falou ontem, ainda tive que pagar. A última vez ele trouxe Você é do Distrito de Rumani e virou cliente do Moniari ali. Sou grande amigo já cidadão, do Paulo ali. já. O Paulo disse que para os amigos dele ele vai conseguir um cartão com limite e a gente vai usar e não vai precisar pagar. Show Coisa de boa, né? Show de bola. Ô, Paulo, muito obrigado, viu, irmão? Então esse Paulo cartão... mora no meu coração. Já. Nós estamos esperando esse cartão. É um cartão, claro que você vai dar com limite, mas a gente não vai precisar pagar depois que usa. Então vamos lá, Kelvin e Gabriel. É isso aí. A gente tem mais algumas perguntinhas, como você falou, Márcio. Tem bastante dúvida, até eu tenho dúvida. O Gabriel vai fazer mais algumas perguntinhas aí também. Eu sou conhecido nesse programa como Menino do Abraço. Eu pensei que era o menino do pijama dos Smurfs, não é? Queria perguntar primeiro, né? Tem duas perguntas. Primeiro, se vocês querem mandar abraço pra alguém que tá ouvindo vocês. Os clientes. Tem que mandar pelo menos pro marido, eu acho. A Gabriele, que não está aqui conosco, faz parte da nossa equipe também, né? Do José. marketing, o nosso sócio, José Resch. Mandar um abraço para eles e para todos que estão E os assistindo. clientes também, né? Sim, Claro. todos com também, certeza. né? Abraço pra quem vai ser cliente também. Pode ser que também. Exatamente. Eu queria fazer a segunda pergunta um pouquinho mais séria. Eu sou publicitário, né? E eu sempre tento vender meu peixe aqui no programa. Eu queria que vocês vendessem um pouquinho o peixe de vocês também. Faça um pouquinho das vantagens, né? O diferencial. Eu não sei se hoje vocês têm concorrência. Acredito que tenha, né? Já tem bastante aqui na cidade. Mas queria que vocês falassem um pouco das vantagens que vocês têm e o que vocês podem oferecer de diferente para essas pessoas que estão procurando abrir um negócio ou ter uma sala, enfim. Certo. Com relação às vantagens, a gente vai citar assim, né? Para quem está começando um negócio, por exemplo. Então, a gente sabe que todo empreendedor, ele tem muitas ideias na cabeça, tem aquela vontade de colocar em prática, né? Então, uma das vantagens de trabalhar no escritório virtual e no coworking é que ele vai se preocupar só com o negócio dele, né? O que ele vai fazer com o ramo dele. Ele não vai estar preocupado se a conta de energia do escritório está vencendo e se tem que pagar, se o cafezinho lá na recepção está certinho para o cliente dele, se veio alguém para fazer a faxina da sala, né? Ele não vai se preocupar com isso. Ele vai se concentrar na atividade dele. Então, ele vai conseguir levar adiante o seu empreendimento com mais foco, né? Porque ele vai estar focado realmente só naquilo. Rapidez. Por que rapidez? A questão de locação de salas com imobiliário ou com, né, uma sala própria, ela vai demandar muito mais tempo, né? A pessoa vai ter que ver, fazer as reformas, ver Quanto como mais é que tu vai fica ficar. numa sala alugada para uma
por mais anos que tu fique, mais multa tu vai pagar depois. Sim, Exatamente. sim. Então, assim, se ele contratar um escritório virtual, a sala vai estar pronta, né? Tá tudo certinho, todas as, né? Tá tudo incluído naquele plano mensal. Ele não vai ser, né? Vai ser rápido. Ele vai apresentar a documentação, né? Passando no cadastro, sendo aprovado pelo setor jurídico, em 48 horas ali já tem como fazer o contrato e tá tudo liberado. Para uso de sala é uma hora, né? Para uso de sala, se é esporádico, assim, Tem não tem. uso Só instantâneo, a assim, gente vou lá tá e- falando mais assim, mesmo se é alguém que vai contratar plano Aham. mensal Um contrato, mesmo, né? é um contrato, né? É a redução de custos, que isso, né, é bem visível, porque se ele colocar numa planilha o que ele vai gastar com aluguel, energia, internet, IPTU, salário de funcionário e tudo isso, e comparar com um plano de um escritório virtual, ele vai ver a redução ali de 70% no mínimo, né, que ele vai conseguir eliminar, dependendo da quantidade de horas que ele quer utilizar, dependendo da forma como ele quer utilizar, mas chega a essa Porque economia. o que eu acho interessante é que é bem flexível, né? É bem, Se você quiser uma pode hora, se utilizar. você quiser 2 horas, se você quiser uma semana, se você Sim, quiser um gente. mês, se você quiser 6 meses. Então é muito... É e uma coisa bem interessante, Tânia, que tu falou, é que não tem essa questão de multa, né? A pessoa tá... Não, eu aluguei por 6 meses, né? Que é um contrato de 6 meses. E a pessoa quer, só não tenho condição de... Isso já não vai acontecer numa imobiliária. Ela não vai... Ela vai ter que pagar... Fica preso àquele contrato, Vai ficar né? preso ao contrato. Não, porque assim, às vezes a pessoa pode trocar de cidade, por exemplo, ou trocar de... agora eu vou para uma outra sala. Não, a gente só pede mesmo um aviso prévio, porque tem todos os trâmites de sistema para a gente gerar, né? Precisa de Mas- fiador? Nada. Não precisa. Não precisa. O contrato social da empresa... Assim, se é pessoa física, a gente tem alguns documentos que a gente pede, né? Como empresa, pessoa jurídica, a gente pede mais alguns documentos da empresa e dos sócios, mas são os documentos básicos de qualquer contrato que se faz, né? Uma coisa também que passa para o empreendedor, né, o pequeno empreendedor, é credibilidade. Se ele começa a vender o negócio dele, né? Aí o cliente me pergunta onde é que é o endereço dele, ou tal. Eu não tenho, né? Onde é que eu vou fazer? Eu vou te atender lá no shopping, vamos lá na praça Que da é alimentação. Eu ia tocar nesse assunto agora. Eu fui muito freelance por um tempo na minha vida. Eu O fui café do freelancer. Giasto de Santa Bárbara Não. é famoso. Eu fui freelancer num tempo da minha vida e às vezes as pessoas perguntam, não, vamos marcar uma reunião. Eu disse, não, vou ir na tua empresa. Não, que na empresa não dá. Aí eu ficava assim, vamos no shopping, né? A barulheira do shopping atrapalhando, Sim, cara. atrapalha, tira toda a Então- concentração. Vai lá, alguém quer mostrar um projeto, alguma coisa. Como é que o cliente vai se concentrar? Então, assim, ele vai passar a credibilidade, ele vai ter uma salinha exclusiva lá para atender. Vai chegar na recepção, a gente vai receber o cliente dele, cafezinho, biscoito, televisão, tudo. Né? É outra situação. Então, ó, o público aí, freelancer de Criciúma, que tem bastante. Sim. Que tá, e eu sei que tem bastante que ouve a gente também. Tá aí uma boa proposta pra vocês parar Que é com a um- barulheira do shopping, tá? Que é, né, Gabriel, um diferencial que a gente falou semana passada sobre quem é home office, né? Quem trabalha em casa, que às vezes tem muita distração, às vezes tá a televisão ligada, tem que fazer alguma coisa em casa. E essa é a desvantagem de, às vezes, trabalhar em casa. Então, se você tem essa distração e está sendo trabalhar em casa, né? Procura aí o pessoal do Criciúma Business Center aí, que vai ter um espacinho exclusivo ali, um ambiente próprio para você trabalhar. Não, principalmente E- quem mora em casa, porque tem reforma do vizinho, também, tem né? cachorro, Aham. tem... Não, e networking, né? É. Ele vai estar Exatamente. lá tendo contato com vários outras outros pessoas profissionais de muito bem. outras Experiências, áreas, né? vai conseguir divulgar mais o negócio dele. Eu quero mandar um abraço aqui pro Jorge Pisoni. Boa noite, meu inoxidável amigo. Inoxidável. Eu Que não enferruja. acho que não enferruja, Isso, né? isso O é. Jorge é homem de verde. Ele se veste de verde todo dia. Ele é parente do Hulk, eu acho. Ele é ecológico. Ele tá dizendo Márcio Mariano, cover do Jô Soares. Ô, rapaz, você tá me chamando de velho, né? Jorge, um grande abraço. Frank Passos. Onde é que... aqui o Frank tá falando era do Flecha Negra. Flecha Negra já foi embora, Frank. Você chegou um pouquinho atrasado. A Margarete também tá mandando aqui parabéns pelo programa. Muito bem, muito obrigado. Então, você, querido ouvinte, muito obrigado pelo carinho, pela sua audiência. E tu sabes que as nossas visualizações estão explodindo, Kelvin PG. Exatamente. Por isso que eu falei que é o melhor programa aqui da programação. Tu sabes que eu estou impressionado da forma que as pessoas estão recebendo o nosso programa, da forma que as pessoas estão, sabe, dando aquela contrapartida. Eu sempre peço, né, curta, comente, compartilhe o nosso programa. A gente precisa chegar muito longe, né? É aquela questão que todo mundo fala, conteúdo é rei, né, Márcio? Então, se tem um conteúdo de credibilidade, que agregue valor para a pessoa que está ouvindo, nos assistindo, vai ter o retorno. O retorno é a audiência.
Então é por isso que a gente sempre procura trazer coisas interessantes, que a pessoa está lá em casa fazendo alguma coisa, ou ela deixa de sair para ouvir a gente, né? E tem aquela questão de, eu não posso assistir agora, não posso ouvir agora. Vai lá no YouTube depois, no Facebook, vai ficar gravadinho. Não conseguiu assistir a entrevista inteira das meninas aqui, não tem importância, assiste amanhã. A hora que quiser. Exatamente, esse é o nosso diferencial. Se quiser assistir também, se não quiser só ouvir no rádio, pode ir lá no YouTube também, que tá lá o Gabriel bonitinho, o Kelvin bonitinho, as Nem meninas tanto, né? Mas é isso aí. Ô Márcio, deixa eu fazer mais algumas perguntas para as meninas aqui. Eu queria que tu falou um pouquinho sobre essa questão do negócio, né? Das vantagens e tal. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a concorrência, sobre o mercado, como é que tu avalia hoje, quais são os diferenciais que vocês tiveram que colocar em ação de uns anos para cá para superar a concorrência, como é que vocês avaliam regionalmente o mercado, se está bem concorrido, se está leal, se está desleal? Eu venho te dizer que a concorrência é muito boa. Desde que eu comecei, né, que a gente começou nesse ramo, né, o pessoal da associação já dizia assim, vocês fiquem tranquilos, enquanto vocês são primeiros é complicado. E é mesmo, né, para o nosso ramo, assim, por quê? O que acontecia? Além da gente ter que divulgar Criciúma Business Center como empresa, nós tínhamos que divulgar como conceito de empresa, como escritório virtual, como escritório compartilhado, como coworking, que no início não era tão utilizado esse termo, né, no nosso caso. Em 2008 era difícil entender coworking. 2008 não. Então, o que acontecia? A gente ia falar para as pessoas não sabiam o que era. Né? Hoje, a gente ficou durante praticamente 8 anos, não existia uma outra empresa na região do mesmo ramo que nós. Né? Então, nós tínhamos que fazer essa luta sozinhos. E hoje em dia, o que acontece? Já existem outros. O mercado está em expansão, mas a associação, essa semana, divulgou no Instagram, está crescendo demais o negócio de escritórios virtuais, de coworkings. Isso é muito bom. As pessoas estão conhecendo agora. Ainda existem pessoas que não conhecem, claro, a gente conversa, tem pessoas que não sabem, mas muitas já ouviram falar, muitas já nos procuram, até como a Juliana estava falando, né? Nos procuram, que a gente, como é que chegou, né? Desde o início a gente perguntava, como é que você chegou aqui no nosso escritório? Até que chegou um ponto assim, pesquisei no Google, mas pesquisou como? Como escritório virtual, como coworking. Então já começou, né? E isso foi a partir do momento que surgiram, né? Assim, e o desafio de tu vender aquilo que ainda as pessoas não conhecem. Olha só a angústia que é tu saber que o produto é bom, mas convencer as pessoas porque ainda não era conhecido. Não, e uma cultura muito tradicional de achar que assim, será que se eu trabalhar numa sala que não é minha, né? Não é minha, isso não vai dar certo. Será que o pessoal do atendimento, né? Será que a Juliana vai atender bem os meus clientes? Será que, né? Porque ficava aquela dúvida, se não é uma onda, porque se eu não estou pagando uma secretária para mim, né, uma secretária compartilhada, isso vai dar certo. Então, a gente tinha muita resistência nesse sentido de conceito de empresa. Isso, né, com a concorrência, isso não existe mais. E essa secretária, ela tem que ser muito eficiente, porque ela vai lidar com várias pessoas, Sim. Né? E aí tu vai lidar com gente que mais simpática, mais acessível, menos acessível, aquela pessoa que explosiva, e aí a Juliana tem sangue frio. Tem que ter. A experiência, já com bastante tempo ali com a gente, ela conseguiu até adquirir. Porque vocês atendem vários segmentos, até ia perguntar Sim. quais os tipos de segmentos vocês já atenderam. Tem até as curiosidades, né? Qual é o mais estranho, eu queria saber. O mais estranho foi o que? O casamento civil. É diferente, teve um casamento civil. Levaram o juiz lá, alugaram a sala. É mais bonito que no cartório, provavelmente. Sim, verdade. E uma coisa que eu achei interessante também, assim, quando a gente ainda não era muito conhecido, né, teve uma época que uma empresa aqui de Criciúma, ela sofreu um problema na sede dela e ela teve que ficar por 30 dias fora da sede. E ela tinha uma equipe, na época, 10 pessoas. E eles não sabiam o que fazer. Né? Eles assim, tinham que ficar 30 dias fora com uma equipe de 10 pessoas e eles, vamos alugar uma sala, como é que vamos fazer? E eles entraram em contato com a matriz deles, que era em Curitiba. E a matriz entrou no Google, pesquisou escritório virtual em Criciúma e achou e entrou em contato com a gente. Por que vocês não vão no escritório virtual? O que é isso?
Não, escritório virtual, vocês podem utilizar a sala por 30 dias, a gente faz o plano e tal. Aí eles foram, nossa, a gente não sabia. Então, assim, o pessoal, né, como o escritório virtual já existia nos grandes centros, né, desde 1990, eles já sabiam o que era, né? Mas aqui em Criciúma não sabiam. Então, precisou, né, vir de fora a indicação para que pudesse utilizar. Como é que vocês veem se a questão do mercado se já cresceu bastante? Tem bastante tendência? Bastante, sim. Aqui na região o pessoal já começou a se situar da necessidade, às vezes não se tem uma sala, de alugar uma sala com vocês, né? Sim, isso aumentou bastante, né? A procura, tanto pelo serviço de endereço fiscal como pelo serviço de salas, aumentou. As pessoas já conhecem, já sabem das vantagens, né? E está crescendo bastante. Só uma dúvida, assim, em relação a materiais, assim, o que vocês oferecem? Telefone, computador, oferece alguma coisa ou a pessoa traz e monta o escritório dela ali? Não, a gente oferece a estrutura de sala, né? Os móveis, a internet, o telefone a gente tem ali, caso queira alguma linha na Daí sala. passa ramal, Mas a pessoa leva o seu note, né? O seu material de trabalho pessoal leva, né? A gente tem a estrutura, as salas cadeira, climatizadas. mesa. Sim, cadeira, Sala mesa. de reuniões, né? Sala de reuniões, salas para treinamento, salas individuais, atendimento para psicólogos. Então, a gente tem salas com poltronas reclináveis, assim, para favorecer, né? Essa estrutura de salas a gente tem. Né? Só o equipamento pessoal mesmo, que cada um leva o seu. Quantas salas mais ou menos tem hoje lá para alugar? É que as nossas salas, elas são utilizadas por vários profissionais ao mesmo Em tempo. períodos, Então, a gente não tem, assim, uma quantidade... É flexível. É bem flexível, né? Tem pessoas que utilizam poucas vezes. Aí tem as salas fixas. As salas fixas, a gente vai... À medida como a gente está num prédio também, né? À medida que vai surgindo a necessidade, a gente vai montando mais salas, né? Que são esses clientes que ficam mesmo todos os dias, né? Durante o mês inteiro, né? São salas fechadas só para aqueles clientes. Aí essas a gente tem algumas e quando vai surgindo mais necessidade a gente vai montando, né? E as outras são compartilhadas, assim, em determinados horários, né? Eu queria perguntar para vocês, eu preciso saber do plano de vocês, como é que eu faço, o endereço, o contato de vocês. O nosso site é criciumabc.com.br, telefone 3045 1418, a gente está no Instagram. Fala mais devagar. Fala duas vezes, que é? Vamos pegar quem Rádia. estiver em casa, pegar o papel, O WhatsApp, né? a caneta azul, né? A caneta azul e vai anotar o telefone. 3045 1418. 3045 1418. Repete o site para nós, por favor. criciumabc.com.br ou cbccoworking.com. Além do site de vocês, tem toda a parte de estrutura de vocês, fotos, os planos, Sim, o pessoal consegue... toda a estrutura, os planos, vantagens. A gente tem um WhatsApp também, caso Pode queiram passar. pegar informações. 99958 Muito rápido. 99958. É a agilidade do negócio. A gente trabalha assim. Business, tem business. que ser rápido. Daí a gente fica nesse ritmo. 99958 3442. Aonde está localizado o Business Center? No edifício Partenon. Partenon, Pertinho localização do central, bombeiro, né? Bem... É pertinho do Corpo de Bombeiro. Sim, Aham, É bem fácil acesso ali, né? bem a Perto de localização. mercado, rodoviária. Pertinho de tudo. Muito bem. Você está em sintonia com seu programa Boa Noite Cidade, a sua rádio Cidade em Dia. Hoje o programa voou, nós começamos a falar com a Celita sobre o Flecha Negra, depois falamos aí... sabias que nós somos o primeiro programa a cobrir Sabendo já, eu Esse sei. é o primeiro programa que estava lá. E aí o Fernando Choque, nosso repórter do Boa Noite Um abraço Cidade, para ele, porque ele é muito competente naquilo que ele isso, faz. Márcio, vamos cobrir. Então aí a primeira entrevista concedida pelo vereador, agora presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, Tita Belloli, que é o presidente agora desse ano de 2020. Então, Fernando, um grande abraço, viu, querido? Obrigado você é muito competente. Espero que a gente possa estar com você, né, mais vezes aqui. Estamos conversando com a Tânia, a Juliana, WhatsApp da rádio. É para olhar o WhatsApp. É para olhar o WhatsApp da rádio. Abre ali para mim, por favor. Muito bem. Eu não sei o que está acontecendo. A produção está rindo. Não sei se a gente ganhou na loto, mas é que nós estamos então conversando com a Tânia, Ô, Márcio, Juliana. Desculpa te interromper, só para encerrar com as meninas aqui, elas passaram endereço. Eu queria que vocês, primeiramente, agradecer vocês e agradecer a Tânia. Eu acho que quando eu te chamei até estranhou, né? Ué, o que será? Mas
Graças a Deus aí a gente fez alguns trabalhos junto, deu certo pra vocês, deu certo pra mim, claro. né? Eu tava entrando no site, eu digo, nossa, esse site ficou muito legal, eu gostei. Eu tenho orgulho de ter feito ele. E o logotipo também, né? Tenho orgulho de ter Deu feito. Eu certo, posso dizer deu porque certo. foi eu que fiz. Foi. Então, Ah, pode? Vou dizer que o da rádio foi eu que fiz também. é Só pra verdade, deixar a muito marca bom, registrada. isso aí. Ô, Tânia, para quem está em casa, né, e tem o sonho de eu quero montar o meu negócio, qual é o primeiro passo que ele tem que fazer? Para procurar vocês, porque às vezes é sempre aquele temor, né? Vou começar o meu negócio, será que vai dar certo? O Brasil, a gente sempre teve tanta dificuldade, tantas empresas quebrando, a empresa no Brasil menos de um ano quebra. Qual é o primeiro passo para aquele sonhador, jovem empresário que está aí nos ouvindo nesse momento e qual é o teu conselho? Eu podia dizer, procura a gente, mas eu vou dizer, primeiro passo, procura um contador. Ele vai orientar, né, para ver o tipo de empresa que ele vai poder montar, a tributação que essa empresa vai receber, né, a forma que ela vai ser registrada. E então ele vai conseguir se organizar melhor. E daí, claro, a gente vai estar à disposição, né, com os nossos serviços para ele poder marcar as reuniões, apresentar os trabalhos para os clientes, para ele poder utilizar o endereço também. Mas já consciente de como né? Como que ele vai conseguir levar essa empresa adiante, né? Porque muitas empresas a gente sabe que começam, né, e quebram no início por não ter um planejamento, né? Ele precisa procurar... É o que a gente sempre fala. É o segredo, planejamento. Ele precisa planejar, né? Exatamente. É claro que o empreendedor, ele tem aquela vontade de colocar o negócio, mas assim, a gente quando começou também, né, eu comecei com o escritório virtual, a gente começou em 2008, mas, né, desde aquela conversa que eu tive com aquela pessoa, né, sabendo lá do Nordeste, assim, dizendo o que era o escritório virtual, até a gente montar, eu fiz pesquisas, eu conversei com várias pessoas, né, para ver se tinha mercado, né, claro que a gente começou sabendo que ia ser um grande desafio, né, um desafio muito grande, porque era uma coisa nova, mas a gente não começou assim, né, simplesmente, eu vou montar e pronto. Construção, né? Todo dia, planejamento, paciência, perseverança. Sim, perseverança. Muita fé. Você é uma pessoa de fé? Sou. Sou. Acredita nos sonhos? Acredito. E você que está em casa e acredita nos seus sonhos, nós estamos aqui para estimular isso. Todos nós nascemos capazes e dotados de algum dom, né? Márcio, eu não quero mais ser empregado, eu quero ser empresário, eu quero ter o meu próprio negócio. Então procura aí o Kelvin, procura o Gabriel, procura aí a Tânia, a Juliana, e vai orientar você e daqui a pouco, através do Business Center, né? Criciúma. Business Center, muito bonito, gostei desse nome. Sim, Quem que criou esse nome? Já faz parte do ramo, né? Existem vários business centers. Business Center é o Criciúma. Márcio, não, só agradecer aqui, bem como você falou, essa questão de tem a oportunidade de ter o seu negócio, né? Faz com planejamento, pensa bem, avalia, né? Bota na ponta do lápis e torna realidade. Eu sempre vou defender aqui, se a pessoa tem essa capacidade, tem uma motivação para fazer o seu negócio, se vê que tem vantagem naquilo, então faz. Eu queria agradecer vocês por ter vindo aqui. Obrigado, Juliana. Obrigado, Tânia, né? Obrigado. A hora que vocês quiserem voltar aqui, as portas estão abertas aqui. Quiser acompanhar nós ali nas redes sociais, agora o Empreendendo Aprendendo, mandar dicas, falar para os clientes de vocês e vir aqui conversar com a gente, as portas estão abertas. De repente até alguns dos nossos clientes. Exato, sim, exatamente. Estamos aí, né? Eu acredito que a gente pode no futuro, né, Márcio, criar aí uma proposta não de um evento, mas de um networking diferente lá dentro do estabelecimento, apresentando proposta para o pessoal que está lá começando também. E para isso que serve Empreendendo e Aprendendo. A nossa intenção é começar, não pregar só aqui dentro, é ir lá na rua e mostrar para o pessoal conhecimentos e possibilidades, né? Queria agradecer também a presença das meninas, dizer que eu acredito muito no negócio, está crescendo muito, e quando ela falou que concorrência aparecendo é bom mesmo, porque divide o peso divide o preço da publicidade, porque se joga lá em cima. Então, assim, desejar toda a sorte do mundo, que perdure aí por mais muito tempo. E queria mandar uns abraços, Márcio, eu posso? Queria mandar um abraço aí. Ele deve, né? Já é um clichê dele. Deve. Não, mas é gostoso ser carinhoso com as pessoas.
É bom ser querido, né? É bom. Não, eu queria mandar um grande abraço aí, pessoal da Expand, que aceitou agora, né, a minha pessoa lá trabalhando com eles, a empresa onde eu estou agora, que apostaram no profissional que eu sou e que continuam aí ouvindo a gente. Né? Um beijo para todo mundo, que esse ano seja o nosso ano, um ano de sucesso. E é isso aí. Márcio, obrigado. Já tá terminando o programa, né? Vamos entregar certinho pra Shari. Claro. Shari ir embora, comer um lanche. Exatamente. Queria agradecer ao Gabriel, as meninas, Márcio. Segunda-feira a gente tá de volta com um tema novo, com dicas novas, né? E eu quero dar uma boa noite para quem ficou até agora nos escutando, nos vendo. Se você não conseguiu ou se você quer assistir de novo, vai ficar gravado ali no YouTube, no Facebook. E segunda-feira a gente está de volta. Boa noite. Muito bem. Tânia, obrigado, viu? Muito obrigada. Nós Estamos que sempre à agradecemos. disposição, né? Precisar do nosso programa. Nosso programa é assim, né? Nós queremos sempre trazer bons produtos aqui para que o nosso ouvinte, aquele que é sonhador, né? Possa daqui a pouco lá buscar vocês. Eu ouvi no programa Boa Noite Cidade e quero saber como é que funciona esse troço aí. Que bom. Muito Obrigado, obrigada, tá? foi ótimo. Juliana, obrigado, querida. Boa sorte, tá? Muito obrigada, eu te espero lá no escritório para tomar um café aí, e ó. mostrar Agora a tem que ir. estrutura. Vamos lá, o café tem que ter nega maluca. Né? Recheada com leite condensado. Ô, Maria de Mar, né? Avisa antes, Tem que avisa antes. avisar acontecer. Vamos lá. Bom, pessoal, só uma nota de utilidade pública. O meu querido amigo Eliel Romancini acabou de mandar uma foto que foi roubado um carro do cunhado dele. É um Gol, né? Acabou de ser roubado. Esse carro é do cunhado dele e se alguém entrar em contato, né? Ou discar pelo 190. A placa é MJN 4913. MJN 4913. Então você que viu esse carro por aí, esse carro foi roubado. Não então diz a ligue região, para o mas... centro. Não diz, eu acho que não é distrito do Rio Mãe, então MJN 4913. De repente tu sabes quem é, né? Muito bem, então pessoal, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia. Quem é aquela menina que veio com vocês? É, minha filha. E você não apresentou? Como é que é nome? É a Amanda. Amanda, parabéns, Amanda. Vai entrar nesse ramo também? Ela fez estágio já. Amanda já está junto com a Mames. Então, pessoal, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua sintonia, pela sua audiência. Nosso programa hoje foi dedicado muito ao nosso querido Flecha Negra, né? Em memória desse homem que deixou um legado muito interessante. 22 filhos, 22 filhos. Forte abraço para toda a família. De sangue aí do mesmo pai e 4 adotivos. Então, com certeza a Flecha Negra dispõe aí de um bom lugar aonde ele estiver. Então, muito obrigado a você que esteve conosco até agora, né, pelo seu carinho, pela sua audiência. Agradecemos a Deus por estarmos aqui de novo. E se assim Ele nos permitir, estaremos novamente aqui amanhã às 20 horas, das 22, na sua Rádio Cidade em Dia, no seu programa Boa Noite Cidade. Beijo, tchau! A gente vai, mas volta com toda essa alegria para levar a você entrevistas especiais e muita informação. Com a sua participação, você bem informado. Boa Noite Cidade.